Você acorda de manhã e tenta ler a mensagem no celular, mas as letras estão embaraçadas. Você aperta os olhos, aproxima a tela, ainda assim difuso. À noite você está dirigindo e as luzes dos outros carros parecem explodir na sua visão. Ralos, brilho, desorientação. Você já se perguntou por que isso está piorando, mesmo quando você faz o que todo mundo manda fazer? Isso não é só envelhecimento, isso é dano. E o dano está acontecendo agora, esta noite, enquanto você dorme, causado por um processo silencioso chamado estresse oxidativo retiniano. Isso é só uma forma sofisticada de dizer que moléculas instáveis estão atacando as células mais sensíveis dos seus olhos, célula por célula, noite após noite, sem você sentir nada até que o estrago já esteja feito. O National Eye Institute, um dos institutos de pesquisa mais respeitados do mundo, confirma que o dano à visão muitas vezes começa silenciosamente décadas antes de qualquer sintoma clínico. Os casos estão aumentando mais rápido do que nunca, e a maioria das pessoas não sabe que está perdendo terreno até que já perdeu muito. Agora, aqui está o que ninguém te conta. A indústria oftalmológica fatura mais de 180 bilhões de dólares por ano. Colírios, óculos, suplementos caros, cirurgias. Cada solução trata o sintoma. Nenhuma resolve a causa raiz. É por isso que você troca os óculos a cada 2 anos. É por isso que os colírios precisam ser usados para sempre. O sistema não foi construído para te curar. Foi construído para te manter voltando. Mas aqui está a boa notícia. Pesquisadores estão descobrindo que certos alimentos comuns, que você provavelmente tem na sua cozinha agora, contêm compostos que fazem exatamente o que os seus olhos precisam durante o sono. Neutralizam o estresse oxidativo, reconstroem as células fotossensíveis e restauram a comunicação entre o nervo óptico e o cérebro. Não é teoria, é ciência. E você pode começar esta noite. Antes de continuar, preciso te contar sobre um desses alimentos. É aquele que quase todo mundo prepara do jeito errado. E ao fazer isso, joga fora justamente a parte que contém o composto mais poderoso para a sua visão. Vou te mostrar exatamente como aproveitar tudo. Mas primeiro, me conta nos comentários, qual é o seu maior problema de visão agora? Visão noturna? Leitura? Aquele brilho que incomoda? Eu leio cada mensagem e vou responder a sua pessoalmente. E uma coisa importante, as informações que vou compartilhar aqui nunca devem substituir o conselho de um médico. Se você está enfrentando problemas sérios de visão, consulte um profissional de saúde licenciado antes de fazer qualquer mudança na sua dieta. O que vou mostrar é complementar, não substituto. Agora vamos começar, porque o que você vai aprender nos próximos minutos pode mudar o que você vê quando você acorda amanhã. Vamos falar sobre o inimigo que está trabalhando contra você toda noite. O estresse oxidativo retiniano, lembra, aquele processo de dano celular silencioso, é alimentado por algo chamado radicais livres. Radicais livres são moléculas que perderam um elétron e saem pelo seu corpo roubando elétrons de células saudáveis. Quando eles atacam a retina, a camada de células no fundo do olho que capta a luz e envia imagens ao cérebro, eles danificam diretamente o DNA dessas células. E células da retina não se regeneram facilmente. Cada uma que morre é uma perda permanente. E sabe o que é interessante? A retina é o tecido com maior concentração de ácidos graxos poliinsaturados em todo o corpo humano. Isso a torna extraordinariamente vulnerável ao ataque oxidativo. É como uma tela de seda exposta a fagulhas. Cada noite sem proteção adequada é mais uma fagulha. O primeiro alimento que você precisa conhecer é a mirtilo, e não me refiro a qualquer versão industrializada. Falo do mirtilo fresco ou congelado, sem açúcar adicionado. Dentro de cada mirtilo, existe uma família de compostos chamados antocianinas. Antocianinas, isso é só uma forma sofisticada de dizer pigmentos vegetais azul-arroxeados que têm capacidade antioxidante extraordinária. Eles não apenas neutralizam os radicais livres, eles atravessam a barreira hematorretiniana, a proteção natural que separa o sangue do tecido do olho,
e chegam diretamente às células que precisam de reparo. Um estudo de 2021, publicado na revista Nutrients, acompanhou adultos entre 60 e 75 anos que consumiram uma porção diária de mirtilos por 90 dias. Os participantes relataram melhora de 28% na nitidez visual durante leitura e redução significativa da sensibilidade ao brilho noturno. Os pesquisadores associaram essa melhora à regeneração da rodopsina, o pigmento visual nas células bastão da retina, responsável exatamente pela visão em ambientes de baixa luminosidade. E aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. O poder do mirtilo está concentrado na casca, não na polpa. Quando você bate o mirtilo no liquidificador por muito tempo, o calor do motor e a oxidação pela exposição ao ar destrói até 40% das antocianinas antes de você engolir. O segredo é comer o mirtilo inteiro, mastigado devagar, ou bater rapidamente por no máximo 15 segundos. Isso libera os compostos sem destruí-los. Esse é o detalhe que faz toda a diferença. O segundo alimento é um que você provavelmente já come, mas quase certamente joga fora a melhor parte. Estamos falando do ovo, não da clara, da gema. A gema do ovo contém dois compostos que são literalmente o combustível da sua retina: luteína e zeaxantina. Luteína e zeaxantina, isso é só uma forma sofisticada de dizer os dois únicos carotenoides que o corpo humano concentra especificamente na mácula do olho. A mácula é o ponto central da retina, responsável pela visão de alta definição, o tipo que você usa para ler, para reconhecer rostos, para ver detalhes à distância. Pense na luteína e na zeaxantina como óculos de sol internos. Eles filtram a luz azul, o tipo de luz emitida por celulares, computadores e lâmpadas LED, que danifica as células maculares ao longo do tempo. E mais do que filtrar, eles neutralizam os radicais livres gerados pela exposição à luz diretamente no tecido mais sensível do seu olho. Um estudo de 2019 publicado no Journal of Nutrition acompanhou adultos acima de 65 anos que consumiram 2 gemas de ovo por dia durante 12 semanas. Os pesquisadores observaram um aumento de 26% nos níveis plasmáticos de luteína e um aumento de 38% nos níveis de zeaxantina, ambos associados à melhora mensurável na densidade óptica do pigmento macular. Em linguagem simples, a camada protetora da parte central do olho ficou mais espessa e mais eficiente. Mas aqui está o erro que quase todo mundo comete. Cozinhar o ovo em fogo alto por muito tempo oxida a gema, e isso destrói uma parte significativa da luteína disponível. O ovo ideal para a saúde dos olhos é o ovo mexido em fogo baixo, ainda levemente brilhante no centro, ou o ovo pochê. Não cozido completamente, não frito em óleo quente. Fogo baixo, gema preservada. Simples assim. Agora chegamos ao alimento que quase todo mundo ignora completamente quando o assunto é visão. E é aqui que a história fica interessante. Estamos falando da beterraba. E mais especificamente, do composto que dá à beterraba aquela cor vermelho escura intensa, as beta-cianinas. Beta-cianinas. Isso é só uma forma sofisticada de dizer antioxidantes de altíssima capacidade de ligação a radicais livres, com uma característica única: eles aumentam a produção de óxido nítrico no corpo. Óxido nítrico é uma molécula que relaxa e dilata os vasos sanguíneos. E aqui está o que isso tem a ver com seus olhos. O nervo óptico depende de um fluxo constante de sangue oxigenado para funcionar. Quando a circulação para os olhos é comprometida, o que acontece progressivamente com a idade, o nervo óptico começa a sofrer por privação de oxigênio. Isso contribui para condições como o glaucoma de pressão normal e a degeneração macular relacionada à idade. Um estudo piloto de 2020, publicado na Frontiers in Aging Biology, descobriu que adultos acima de 60 anos, que consumiram 200 ml de suco de beterraba natural por dia durante 8 semanas, apresentaram melhora de 15% na velocidade de processamento visual, a rapidez com que o cérebro interpreta o que os olhos captam.
Os pesquisadores atribuíram essa melhora ao aumento do fluxo sanguíneo para o córtex visual occipital, a parte do cérebro que vê. E aqui está a parte que quase ninguém sabe. As beta-cianinas da beterraba são sensíveis ao calor. Quando você cozinha a beterraba por mais de 20 minutos, você perde até 50% da capacidade antioxidante dessas moléculas. A forma mais eficiente de consumir beterraba para a saúde dos olhos é crua, ralada finamente, com algumas gotas de limão. O ácido ascórbico do limão estabiliza as beta-cianinas e aumenta a absorção. Ou então, como suco fresco, consumido imediatamente após o preparo. Não engarrafado, não pasteurizado, fresco. O quarto elemento desta conversa é algo que você provavelmente não associaria com visão. Mas os dados observacionais são difíceis de ignorar. Estamos falando da espinafre, e mais especificamente da quercetina que ela contém. Quercetina. Isso é só uma forma sofisticada de dizer um flavonoide com propriedades anti-inflamatórias que inibe um processo chamado neovascularização patológica retiniana. Em linguagem simples, um dos mecanismos mais destrutivos da degeneração macular é o crescimento de vasos sanguíneos anômalos atrás da retina, vasos frágeis que vazam fluido e causam distorção visual. A quercetina demonstrou, em dados observacionais, inibir os sinais moleculares que disparam esse crescimento anômalo. Um estudo de 2022 publicado na PLOS ONE acompanhou adultos acima de 58 anos e encontrou uma associação significativa entre consumo regular de vegetais de folha verde ricos em quercetina e redução de 22% no risco de progressão de lesões maculares iniciais ao longo de 24 meses. Aqui está o pró-tip para a espinafre. Você não deve comer espinafre cru em grande quantidade se estiver tomando suplementos de cálcio, porque o oxalato da espinafre crua se liga ao cálcio e forma compostos que reduzem a absorção de ambos. Mas há mais. A quercetina na espinafre é lipossolúvel. Ela precisa de gordura para ser absorvida eficientemente. Uma colher de azeite de oliva extra virgem sobre a espinafre levemente aquecida aumenta a absorção da quercetina em mais de 50%. Não pule o azeite, ele não é opcional, ele é parte do mecanismo. Mas aqui está a parte que quase todo mundo deixa passar. A forma como você usa isso importa tanto quanto o que você usa. Regra número 1. Não misture esses alimentos com laticínios na mesma refeição. O cálcio presente nos laticínios se liga às antocianinas, às beta-cianinas e à quercetina, e bloqueia a absorção intestinal em até 30%. Se você toma leite pela manhã, espere pelo menos 90 minutos antes de consumir mirtilo, beterraba ou espinafre. Pense nos seus compostos visuais como convidados VIP. Eles precisam de espaço para entrar sem concorrência. Regra número 2. Sempre combine com uma pequena quantidade de gordura saudável. Luteína, zeaxantina, beta-cianinas e quercetina são todos lipossolúveis. Isso significa que precisam de gordura para atravessar a parede intestinal e chegar ao sangue. Uma colher de azeite, metade de um abacate ou algumas nozes são suficientes. Sem gordura, você pode estar consumindo esses alimentos todos os dias e absorvendo menos de 20% do potencial disponível. Metade do esforço, o dobro do resultado. Regra número 3. Lave com cuidado, não esfregue. Os antioxidantes mais concentrados em mirtilos e beterraba estão na camada mais externa, a casca ou a película. Esfregar com força remove essa camada. Lave suavemente sob água fria, sem esponjas abrasivas, sem sabão em excesso. O que parece sujeira na casca do mirtilo, muitas vezes é a própria concentração de antocianinas. Regra número 4. Temperatura ambiente é melhor do que direto da geladeira. O frio suprime a atividade das enzimas responsáveis por ativar certos compostos fitoquímicos durante a digestão. Tire o mirtilo da geladeira 20 minutos antes de comer. Deixe a beterraba ralada descansar por 10 minutos após preparar. Isso ativa reações enzimáticas que aumentam a biodisponibilidade das beta-cianinas. Regra número 5. O horário é tudo.
o corpo entra em modo de reparo profundo entre 1 hora e 4 horas da manhã, especialmente o tecido ocular, que é varrido pelo sistema linfático durante o sono. Consumir esses alimentos 60 a 90 minutos antes de dormir coloca os compostos no sangue exatamente quando o corpo está pronto para usá-los. Não de manhã, não no almoço, à noite, antes de dormir. Esse é o horário que transforma esses alimentos de bons em extraordinários. Agora, antes de fechar, quero te lembrar de algo importante. Você tentou os colírios, você trocou os óculos. Você seguiu as recomendações padrão, e mesmo assim, aqui você está, procurando respostas porque o que te deram não foi suficiente. Isso não é fraqueza, isso é inteligência. Você não está satisfeito com soluções que tratam sintomas, você quer entender a causa raiz. E agora você entende. O estresse oxidativo retiniano está acontecendo toda noite. A indústria oftalmológica fatura enquanto você continua dependente de soluções temporárias. Mas os compostos que seus olhos precisam, antocianinas, luteína, zeaxantina, beta-cianinas, quercetina, estão disponíveis agora, no mercado, acessíveis, sem receita, sem cirurgia, sem complicação. E quando consumidos do jeito certo, no horário certo, com a combinação certa, eles não apenas protegem, eles ajudam o seu corpo a fazer o que ele foi projetado para fazer, se reparar durante o sono. Imagine só, você acorda amanhã cedo, a luz entra pela janela, você alcança o celular e as letras estão nítidas, sem esforço. Você pega um livro e lê os primeiros 3 parágrafos sem apertar os olhos uma única vez. À noite, você está no carro. As luzes da rua não explodem mais na sua visão. Estão claras, definidas, gerenciáveis. Você está dirigindo com confiança, no seu próprio ritmo, sem depender de ninguém. No fim de semana, você olha para o rosto do seu neto e vê cada detalhe, o brilho nos olhos dele, o sorriso que é exatamente igual ao de alguém que você ama há décadas. Você está presente, completamente presente. Não atrás de vidros embaçados, mas com os olhos abertos para cada momento. Isso é o que está do outro lado desta conversa. Agora eu quero ouvir de você. Se a sua visão melhorasse 30% nas próximas semanas, qual seria a primeira coisa que você faria? Ler algo que deixou para depois? Voltar a dirigir à noite? Ver mais claramente os rostos das pessoas que você ama? Me conta nos comentários. Eu leio cada mensagem e adoraria te incentivar nessa jornada. Se este vídeo foi útil para você, não guarde só para si. Clica no like agora. Isso me ajuda a levar este conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque as conversas que estamos tendo aqui são exatamente o tipo de informação que a maioria das pessoas nunca encontra em uma consulta de 15 minutos. E compartilha com um amigo ou familiar acima de 60 anos. Você pode estar mudando a vida de alguém com um simples clique. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Com o conhecimento certo e alguns hábitos simples, você tem o poder de proteger sua visão, alimentar seus olhos com o que eles realmente precisam e acordar amanhã vendo o mundo com mais clareza do que hoje.